Queria te convidar a que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vamos ler o versículo 8. Segundo Samuel 9, 8. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, o Senhor nos abençoou nesses últimos 2 domingos. Eu tenho falado sobre liberdade. Já disse que o que iniciou essa série de 3 mensagens foi começar a ter pensado no Evangelho de João, quando Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu tenho visto e tenho observado que temos muitos cristãos, muitos irmãos nossos, que estão em verdadeiras prisões, que vivem como quem está acorrentado e não tem aproveitado da liberdade que o Senhor tem dado. Meu irmão, Deus abençoe. O galardão no céu só aumenta, irmão. Muitas pessoas têm estado acorrentadas de formas mais diversas e não têm tido a possibilidade de experimentar a vida abundante que Jesus veio trazer, a vida plena que o Senhor nos deu. São salvos, são cristãos, nós não podemos dizer que não conhecem a Jesus, mas infelizmente por alguma situação ou circunstância na sua vida se viram presos. Falei no primeiro domingo dessa série sobre vícios, que são coisas, substâncias que nos aprisionam, que acorrentam a nossa vida, que colocam grades à nossa vida, em nosso redor, e nos tiram a fé, nos tiram a paz, nos tiram a esperança. Pessoas que lutam durante muito tempo de sua vida contra um vício de diversas formas, e são tantos os vícios que nós encontramos que foi difícil falar de todos eles numa única mensagem. A lista foi grande, mas ela não foi exaustiva, não foi até o limite. Falamos de vícios químicos, vícios em aparelhos, vícios das mais diversas formas. Na semana passada falei de círculos viciosos. Apesar do nome e apesar de parecer um pouco com a questão do vício, um círculo vicioso não é exatamente uma prisão numa substância ou numa coisa. É um hábito, é atitude, são decisões que você toma repetidamente e você fica andando em círculos. E você nunca anda para frente, a sua vida fica ali parada e de alguma maneira você não consegue progredir na vida. Então você tem ali sempre aquela situação. Até usei o exemplo da pessoa, fala assim: olha, a pessoa quer trabalhar, mas por que não pode trabalhar? Porque ninguém contrata ele. E por que ninguém contrata ele? Porque ele é fichado. E por que ele é fichado? Porque ele rouba muito. E por que ele rouba muito? Porque não trabalha. E assim vai sucessivamente. E esses círculos viciosos que prendem muitas pessoas, prendem também a muitos cristãos, impedindo que essas pessoas venham a crescer, venham a se desenvolver na fé.
tirando a esperança, tirando a paz, tirando a tranquilidade de muitos cristãos. Mas hoje, nessa série, falando sobre liberdade, eu coloquei um título na mensagem de Saindo da Prisão dos Inocentes. Por que é que saindo da prisão dos inocentes? Porque tem pessoas que estão aprisionadas, vivem como prisioneiros, mas não são elas próprias as culpadas por essa prisão que estão vivendo. São pessoas que de alguma maneira, como nós vamos ver aqui nessa mensagem, por causa de outras pessoas, de outras situações, elas estão hoje presas. É o caso deste homem que nós vamos olhar a vida dele um pouquinho, chamado Mefibosete, que era neto de Saul e que foi acorrentado numa prisão e de lá não podia sair. A prisão de Mefibosete, ele foi colocado ali por uma pessoa que cuidava dele e que no momento em que precisou correr, precisou fugir, deixou uma criança de mais ou menos 5 anos cair no chão, e por causa desta queda que a criança levou, ela ficou aleijada dos 2 pés. A partir de então, essa criança, ela vai para uma cidade chamada, que traduzida para o português, o nome da cidade, se chama Esquecimento. Então, a partir desta queda, desta dor, ela vai para o esquecimento. Foi um trauma que essa criança passou, mas que não era culpa dele. E que também a gente não pode culpar a empregada que deixou cair, porque ela tinha uma boa intenção, ela queria proteger a criança. O seu avô Saul e seu pai Jonatas haviam sido mortos e ela tinha a certeza que viriam atrás dele para matar, porque Mefibosete seria o herdeiro do trono. Então ela, na boa intenção de proteger a criança, vai saindo apressadamente na fuga e essa criança ela cai, se machuca. Um trauma que não é sua culpa, mas ele também não pode culpar a empregada. Ninguém tem culpa. O problema é que, apesar de ninguém ter culpa, ele está preso. Daqui para frente, ele é um aleijado, e a gente está falando de uma época. Hoje você pensa assim: qual o problema? Ele era aleijado, a gente tem cadeira de roda, acessibilidade, rampa, elevador, tem um monte de coisa. Irmãos, estamos falando de uma época em que não tem nada disso. Se vocês lembrarem 2 histórias que o Novo Testamento conta, de pessoas aleijadas, uma delas queria ver Jesus e não tinha como. Vocês lembram como é que os 4 amigos fizeram para levar esse aleijado diante de Jesus? Pelo telhado. Olha que acessibilidade boa. Se o Mourão fosse prefeito de Jerusalém, mandava interditar a cidade inteira. Senão, como assim? Não tem rampa, não tem elevador, não tem acesso. Acabava o negócio, fechava o negócio todo. Um outro aleijado, diz a história que um anjo descia e tocava as águas no tanque, e ele lamentava porque não tinha ninguém que o colocasse nas águas para que ele fosse curado. Estava ali, perto da cura, mas não podia chegar à cura. Essa era a situação. O melhor da acessibilidade que as pessoas tinham naquela época era um leito que alguém poderia carregar, era uma maca que alguém poderia carregar. Então Mefibosete tinha dificuldades de andar, ele estava aprisionado. Essa prisão que foi construída ao redor dele não era sua culpa. Irmãos, muitos de nós têm ao nosso redor prisões que foram construídas não por nós mesmos, mas por outras pessoas.
E dessas prisões eu quero falar especificamente sobre traumas que foram colocados em nós e que nos aprisionam. Esses traumas que são marcas físicas ou emocionais, que marcaram o nosso corpo ou marcaram a nossa alma, de tal forma que a gente está preso dentro de uma jaula, dentro de uma caixa, dentro de um espaço pequenininho. Esses traumas são situações as mais diversas em nossas vidas, que aconteceram ou rápido demais, uma situação que aconteceu numa velocidade muito grande que você não conseguiu entender direito o que estava acontecendo, isso marca a sua alma. Isso aconteceu cedo demais, você era pequeno demais, era jovem demais para estar diante de determinadas situações, e isso marcou a sua vida. Ou foi grande demais, foi um acontecimento grande demais para que você pudesse suportar, e isso marca a sua vida. Irmãos, e esse acontecimento, quanto maior for a sua vulnerabilidade, quanto mais desprotegido você for, maior será a marca que você vai ter durante a sua vida. Crianças são marcadas muito facilmente. Da sociedade, as crianças são as pessoas mais vulneráveis, porque elas ainda não têm na sua concepção toda a estrutura para se defenderem, para entenderem as coisas. Elas se machucam muito facilmente, e muitas das marcas de infância nos aprisionam durante toda a vida. Segundo algumas linhas da psicologia, as mulheres são, dentro da linha dos mais vulneráveis. Depois das crianças, vêm as mulheres, são mais sensíveis, são mais sentimentais, muitas vezes estão mais desprotegidas, e por isso as marcas, não apenas na infância, mas também na fase adulta, são mais sensíveis. É por isso que em situações de perigo, os homens nobres, o que fazem? Mulheres e crianças primeiro, porque essas são as mais vulneráveis. Por isso que você fala assim, olha, vamos salvar todo mundo, mas vamos lá, mulher e criança primeiro, e os homens? Depois a gente dá um jeito. Porque deveria ser, e é de fato em sua maioria, os homens dentro da sociedade são os menos vulneráveis. Não é que são mais fortes, mas são menos vulneráveis. Porque, irmão, se você acha que homem não chora, você está certo, homem não chora. Homem berra, homem se descabela, homem quando tira em desespero, o negócio é feio. Temos também, a gente poderia colocar essa lista de vulnerabilidade, pessoas mais pobres, pessoas mais indefesas de várias maneiras, e a gente poderia chegar em situações mais subjetivas, enfim. Porque o perigo, ele não é só o perigo real. O trauma não é só o trauma real. Existe também o trauma, o perigo que é subjetivo. Às vezes, o que é tranquilo para você é um perigo enorme para uma outra pessoa. Vou perguntar, seja discreto na resposta. Quem tem medo de barata? Duvido que sou uma pessoa que tem medo de barata. Que isso? Bom, quem tem medo de barata? Olha, desse lado aqui, ninguém tem medo de barata. Ou não entendeu a pergunta, ou está apavorado, achando que eu vou jogar uma barata. Calma, irmão, não. É nojo, é medo, é pânico. Algumas pessoas
têm tanto medo que nem levantaram a mão aqui, de tão apavoradas que elas estão. Mas isso, para algumas pessoas, não causa medo. Para a grande maioria, causa. Algumas pessoas têm medo de animais, medo de cachorro, medo de gato, medo, enfim, medos os mais que para outras pessoas é tranquilo. Para outras pessoas é sossegado. Você vai olhando a vida, e aí você vai vendo assim, por exemplo, tem gente que sobe lá num penhasco, lá em cima, com uma cordinha amarrada nas costas, e pula de lá. Já viram isso? Tal do bungee jump? Conheço gente que não sobe na escada, que se subir no banquinho para pegar uma coisa em cima do armário, passa mal. São perigos subjetivos, que para uns é tranquilo, mas para outros é muito difícil de suportar. Então a gente não pode dizer assim, olha, isso aqui é traumático para todo mundo. Não existe. Isso aqui é tranquilo. Existem pessoas que têm medo de andar na Praia Grande. Para nós é sossegado, assim, para nós é tranquilo. Mas conheço gente que não vem para a Praia Grande, tem medo, tem trauma. Eu morava num bairro, era legal, assim, porque tinha uma avenida no meio, né? E aí, o pessoal que morava do lado de cá da avenida tinha medo do lado de lá. E o pessoal do lado de lá tinha medo do lado de cá. E aí eu falo, vocês são tudo bobo, né? Porque o bandido não vai atravessar a avenida, é isso? Ele fica olhando aqui, se atravessar eu assalto. Não, filho. Ele vai atrás de você, mas era medo, era subjetivo. Então as pessoas que moravam do lado de cá do bairro andavam tranquilamente na rua, sossegado. Mas eu não atravesso, não vou para o lado de lá, lá é perigoso. Filha, é São Vicente, é tudo perigoso, assim, é tudo. Eu falo com o maior carinho de São Vicente, assim, com a maior tranquilidade. Eu falo, é tudo perigoso. Um trauma, ele pode ser, uma situação traumática, ela pode ser traumática para um indivíduo. Imagine que estão 5 pessoas dentro de um carro. Quando o carro bate, pode ser que uma pessoa, dentre os 5, fique traumatizado, e os outros 4 não. Apesar de que todos passaram pelo mesmo evento, na mesma hora, no mesmo momento, uma pessoa ficou, as outras 4 não. Ou pode ser o contrário, 4 ficaram e uma não. O trauma, ele pode ser coletivo também. Pode ser de uma família, pode ser de um grupo, pode ser de um país. Uma guerra pode traumatizar um país inteiro. Uma crise econômica pode traumatizar um país inteiro. Um trauma, ele pode durar alguns dias, ele pode durar séculos, pode marcar toda uma sociedade. Enfim, a gente não sabe dizer sim o que é, como vai, como acontece, mas a gente sabe que quem tem essa marca sofre muito. Existem várias coisas que nos traumatizam, queria mencionar algumas delas. Violência, de qualquer forma, seja contra a mulher, seja contra o homem, a violência é sempre traumático. Só que a violência é um trauma que você não está causando a você mesmo. Alguém está te agredindo, alguém está sendo violento com você, alguém te assaltou, e isso vai marcar você. Você estava lá tranquilo, sossegado, alguém te assaltou, isso te causa um trauma. Uma outra maneira de traumatizar, marcar uma pessoa, se você não recebeu uma boa educação. E eu não estou falando se você estudou num colégio caro, não é nada disso. Mas se você não aprendeu em casa as coisas básicas, isso vai te marcar para toda a sua vida.
perdas repentinas. Pessoa que perde alguma coisa muito rapidamente, um parente querido, alguma coisa que gostava, uma perda repentina, um cachorro de estimação, uma perda repentina vai te traumatizar, vai marcar a sua vida. Algum abuso que você sofreu, seja um abuso físico, emocional ou de qualquer forma, isso vai traumatizar você, de uma maneira ou de outra. Mudanças bruscas, pessoas que às vezes na infância tiveram que mudar muito rapidamente de cidade, tinham lá os seus amiguinhos, de repente chegou o pai e a mãe, vamos mudar, para onde? Para Quixeramobim, vamos embora, não sei onde é, não conheço, mas estou indo. Isso marca. Se tiver alguém de Quixeramobim aqui, me perdoe, foi só um exemplo. Conflitos bélicos, guerras, e não só guerras nacionais, guerras como, por exemplo, as que estão acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está em estado de guerra, por mais que tenha intervenção federal, Rio de Janeiro está em estado de guerra. Crianças que são expostas àquele grau de violência estarão marcadas para o resto da sua vida. Estado de guerra que a gente vive, por exemplo, ali mais pro fundão ali, tiroteios, enfim, crises financeiras. Quer ver, quem lembra quando o Collor rapou a poupança de todo mundo? Teve um irmão assim, quase ficou de pé ali. Calma, irmão, calma. Eu era criança ainda, mas entendia um pouquinho das coisas. Me lembro, uma das cenas que eu me lembro muito bem, foi meu pai chegando em casa. A gente tinha um comércio pequeno, lá na Vila Margarida, em São Vicente. Meu pai chegando em casa, e ele olhando para a gente na sala, ele olhando para a gente. Guardem este dia. Hoje, eu e Antônio Hermílio de Moraes temos o mesmo dinheiro na poupança. Olha só que momento glorioso, né? Depois o Antônio Hermílio de Moraes voltou a ficar rico, a gente continuou pobre. Assim, não mudou, pra gente não mudou nada depois. Mas marcou uma geração. Pessoas que perderam tudo o que tinham. E eu não estou falando de crianças, adultos. Pessoas que tinham acabado de vender um imóvel. A gente conheceu uma pessoa assim. Tinha acabado de vender o imóvel, guardou o dinheiro para comprar um outro e perdeu. E do dia para a noite, não tinha mais onde morar, teve que passar a viver de aluguel. Situação traumática, irmão. Traições. A traição marca de uma maneira profunda a pessoa que ama. O adúltero não sabe, não leva em consideração a marca que está colocando na sua esposa e vai marcar ela para sempre. E a mulher da mesma forma, porque hoje a gente convive também com o adultério da mulher, que marca o marido para sempre, para toda a sua vida, e essa marca nunca vai ser apagada. A cicatriz vai estar ali para sempre. Quais são as consequências? Quais podem ser as consequências de um trauma? Insegurança. A pessoa nunca mais confia em ninguém, nunca mais anda tranquilo na rua, a pessoa se torna insegura. Baixa autoestima. Pessoa cuja autoimagem vai lá para baixo, porque ela se viu numa situação em que ela não podia se defender, não podia fazer nada. Isso acaba com a autoestima da pessoa. Medo. Pessoas que têm um autoestímulo para medo, vivem em pânico. Falta de fé, inclusive falta de fé em Deus.
pessoas que passaram por aquilo que é chamado na teologia de abuso do poder espiritual, pessoas que passaram por isso, elas vão ter dificuldades de acreditar em Deus. Pessoas que vão se tornar culpadas. Tem gente, irmão, de verdade, que sofre abuso de alguém e acha que ela que foi a culpada. A culpa é dela. E ela anda com culpa para sempre. Pessoas que vão se tornar agressivas, mas a agressividade dela é simplesmente um mecanismo de defesa, porque ela precisa espantar as pessoas de perto dela, então ela se torna agressiva. Pessoas que vão desenvolver algum tipo de vício. Outras pessoas que vão se isolar. Pessoas que vão desenvolver problemas cognitivos, que vão ter dificuldades na escola, dificuldade de aprendizado. Pessoas que vão interpretar negativamente o mundo. Tudo é ruim, tudo é mal, todo mundo é mal, todo mundo é meu inimigo. São algumas das consequências. Essas pessoas, elas foram sentenciadas a isso, a viver dessa forma. Mas não são elas as culpadas. Pessoas que vivem dessa forma, e até pior, mas a culpa não é dela. Alguém fez isso com ela. O problema, irmão, é que quem tem que sair desse fundo do poço, desta prisão, desta cadeia, é você. Ninguém vai vir te libertar. Na verdade, Jesus já veio para te libertar, inclusive desta cadeia. Mas hoje, eu quero falar ao seu coração e te dizer: você precisa sair dessa cadeia. E eu quero olhar então com Mefibosete, olhando a vida desse rapaz, como é que ele saiu dessa? Como é que ele... como é que ele conseguiu se livrar desse trauma físico, emocional? Lembre-se que é o seguinte: Mefibosete tinha uma vida tranquila, melhor que a de qualquer um de nós aqui. Afinal de contas, esse rapaz, ele era neto do rei. Ser neto de rei deve ser um negócio legal assim, né? Deve ser um negócio bem bacana. Eu nunca fui, mas o mais legal que eu passei é que eu era neto de uma italiana, assim, né? E a gente comia umas gorduras bem legal, assim, uns pastéis, umas frituras, uns negócios, já era legal. Imagina ser neto de rei. Vida tranquila. Vivia no melhor endereço do país. Tudo era dele. Era sossegado. Era assim, era bajulado por todo mundo. Afinal de contas, quem que é o menininho na escola que não quer ser o amiguinho do neto do rei? Pode ser chato pra caramba, mas eu quero ser amigo desse menino, porque afinal de contas, um dia ele vai acabar sendo rei. Ele devia ser querido, adorado, amado, nada lhe faltava, nada lhe era negado. Era a vida dos sonhos. Era um conto, a sua vida era um conto de fadas. Até que de repente, muito rapidamente, as coisas mudaram. Seu pai e seu avô foram assassinados no meio de uma guerra. Para que ele não fosse assassinado também, a empregada pega este menino no colo, na boa intenção de salvá-lo, e por algum acidente que a Bíblia não descreve exatamente como, por algum acidente essa empregada deixa esse menino cair e ele fratura os 2 pés. E essa fratura não foi colada direito, de tal forma que ele já não podia mais andar corretamente. E numa sociedade braçal, se ele não podia andar, dificilmente ele poderia trabalhar. Agora ele passa de neto do rei, herdeiro do trono, a, como ele mesmo se diz,
um cachorro morto. Foi morar numa cidade cujo nome significa esquecimento. É assim, ó, livrem-se dele. Como um cachorro abandonado na estrada, essa era a vida de Mefibosete. De herdeiro do trono a esquecido. O que a gente poderia esperar de um rapaz nessa situação? O que a gente poderia esperar de um rapaz que tinha tudo, aquele que nós chamaríamos hoje de muito mais do que burguesinho? Imagina lá o príncipe Charles, lá tendo que agora morar na periferia, num lugar esquecido, está aleijado dos 2 pés, porque a empregada largou ele no chão, deixou ele cair. Mataram o pai dele. O pai dele não morreu num acidente, o pai dele foi assassinado numa guerra. E o avô dele também. E teve que sair fugido para não morrer. Qualquer um de nós que ouvisse essa história e Mefibosete dissesse, abrisse o coração e falasse: eu sou um cara amargo, olha, eu sou um cara que eu quero me vingar, eu tenho um ódio no meu coração, porque se eu pegar os caras que fizeram isso com meu pai, eu vou matar. Olha, não vejo a hora de voltar lá e ver esse tal desse Davi, que usurpou o trono do meu avô, para ir lá e me vingar dele. A gente pode imaginar um homem nessa situação, amargo, fechado, com um sentimento com sede de vingança. Mas eu acho que Mefibosete já tinha aprendido. A amargura, a sede de vingança, o rancor, não iriam tirar ele daquela situação. Muito pelo contrário. Só iriam afundar ele mais. Carregar amargura e rancor só nos levam mais para o fundo do poço. E é lá no fundo do poço que a gente, nesse mesmo capítulo 9, se você está com a Bíblia aberta aí, esse mesmo capítulo 9 de 2 Samuel, muito tempo depois, então lembrem-se que ele havia caído no chão aos 5 anos, aqui já um adulto, eu não sei dizer exatamente quantos anos depois, mas muitos anos depois. Versículo 3 desse texto nos diz que Davi disse o seguinte: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Eu gostaria de mostrar a bondade de Deus. Olha que coisa bacana. Davi quer mostrar não a sua bondade. Davi está dizendo o seguinte: Deus foi muito bom comigo, e eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com a família de Saul. Irmãos, lembrem-se que Davi passou muitos anos fugido, porque Saul queria matá-lo. Mas ele era muito amigo de Jonatas, e ele tinha feito um compromisso com Jonatas, de cuidar dele e da casa dele, sempre que fosse possível. Mas Davi não tem a amargura contra Saul no seu coração. E ele diz assim: olha, eu quero mostrar qual é a bondade de Deus. Tem alguém ainda? E aí o homem chamado Ziba respondeu ao rei: um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4 diz: onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa esquecimento. Ele estava esquecido, mas agora a bondade de Deus se lembrou de Mefibosete.
E anos depois de dor e sofrimento, a bondade de Deus vai chegar até a casa daquele rapaz que havia sido lembrado. E aí o versículo que nós lemos é o encontro, o versículo que nós lemos inicialmente, é o encontro do rei Davi, lá no esquecimento. Chegou a Mefibosete, ele então fala a Davi, não temas, aliás, Davi diz, versículo 7, não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras que teu pai, todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então ele se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Que isso, Davi? A reação de Mefibosete é um negócio maravilhoso. Eu fico imaginando uma dádiva parecida para algumas pessoas, que alguém chegando assim, olha, hoje, décadas depois, a sua bênção chegou. Talvez Mefibosete esperasse a cura. Talvez ele pedisse a Deus, Deus, me dá a cura dos meus pés. Mas ele não recebeu a cura. Talvez Mefibosete orasse, Senhor, me dá vingança sobre os meus inimigos. Mas Deus não deu vingança para ele, seus inimigos. A bondade de Deus se mostrou assim, olha, as terras, as propriedades que eram do seu pai, agora são suas. E você vai se sentar à mesa, isso significa, você será tratado daqui para frente como um filho do rei. Você não vai ser tratado como um empregado, como um convidado, como um hóspede querido. Você se senta à mesa, ao lado de Salomão. A reação de Mefibosete é o seguinte, ô Davi, eu não mereço tudo isso, rapaz. Quem te deu para se lembrar de um cachorro morto como eu? Para com isso, Davi. Não preciso de nada disso. Não é ele não tem a resposta da exigência, ele não tem a resposta, ele não tem a resposta da confrontação, ele é agradecido pela graça que é derramada sobre ele. Ele é agradecido porque a misericórdia do Senhor se apresentou sobre ele. E agora ele tem um lugar à mesa. Davi convida Mefibosete à mesa, porque Davi tinha uma coisa no seu coração. Salmo 23, versículo 5, fala, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Davi ele dizia o seguinte, eu me assentei à mesa do Senhor Deus, agora este rapaz vai se sentar à minha mesa. A melhor coisa para aquele que está sofrendo é ser convidado para se sentar à mesa. Eu não sei qual é a cadeia que você tem à sua volta. Eu não sei qual é o trauma. Eu não sei o que te amarra, o que te amargura, o que te machuca. Eu não sei se de repente você está com um sentimento de vingança, que tudo que você queria no coração era voltar e se vingar, era voltar e dizer umas verdades, eu não sei o que é. Mas eu posso te dizer que nessa noite o Senhor Jesus diz para você o seguinte, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor
darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Você está entendendo qual é o convite de Deus para nós? Tem um negócio muito mais legal do que você se vingar de alguma pessoa, do que você continuar aí matando na unha quem te feriu, quem te machucou, quem não prestou atenção em você, quem te traiu. Jesus está olhando para você e dizendo o seguinte: eu estou à porta do seu coração, com a mensagem de paz. Eu estou na porta do seu coração com a mensagem da graça. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Eu vou sentar e jantar junto com você, e você vai jantar junto comigo. E eu estou preparando um lugar para você numa mesa muito especial, que não é a mesa do rei Davi. Eu estou preparando para você um lugar numa mesa lá no céu, uma mesa toda especial. Mas tem uma reviravolta na vida de Mefibosete, que a gente não gostaria que acontecesse, mas aconteceu. Houve uma rebelião provocada por um dos filhos de Davi. Davi teve que fugir. E Mefibosete queria ter fugido, mas não fugiu. Se você puder olhar comigo, 2 Samuel 19. Segundo Samuel 19, conta a história de quando o rei Davi fugiu, depois de quando ele voltou, e aí no versículo 25, aliás, desde o versículo 22, o Ziba tinha falado para Davi. Davi perguntou para Ziba, falou: onde é que está Mefibosete? Ele falou: olha, Mefibosete preferiu ficar com Absalão, com os rebeldes. Davi ficou bravo e falou: olha, tudo que era de Mefibosete, Ziba, agora é seu. E aí Ziba ficou todo feliz. Só que depois, quando Davi voltou, ele encontrou com Mefibosete e foi confrontá-lo. Diz o versículo 25: quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, esse lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Era a pergunta óbvia: fiz tão bem para você, por que você preferiu ficar com os rebeldes? Mefibosete respondeu ao rei: meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, o meu senhor. Tu és como um anjo para mim, faze como quiseres. Ele falou: olha, Davi, eu queria ter ido com você, mas eu fui enganado. Eu sei que você está irado, mas você já me tratou tão bem, você já fez tanta coisa boa para mim. Faz como você quiser, Davi. O coração de Mefibosete é o seguinte: eu já recebi tanto bem na minha vida, tanta coisa que eu não merecia, eu estava tão feliz de estar aqui. Então, olha, a segunda traição, a segunda ferida que Mefibosete recebe, foi, acho que, mais doída do que a primeira. Porque a primeira ele foi ferido nas pernas, mas agora ele é ferido na alma. Ele é traído por um amigo de uma forma baixa.
Ele é abandonado por um servo de uma forma triste. E agora ele é confrontado com o rei. Esse era o momento dele mostrar os argumentos, mostrar as provas, não, vamos argumentar, eu tenho testemunha, eu vou chamar um outro aqui, vem cá, mas tem um outro que viu que eu estava indo mesmo. Ele fala, não, rei, não, Davi, faz como você quiser, eu estou triste, eu fiquei triste com a sua ida. E olha só como é o coração de Mefibosete. Davi, quando ouviu a explicação, ele diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte então, olha, essa história está meio confusa, vamos fazer o seguinte, eu tinha dado tudo que era seu para Ziba, para a gente resolver esse problema, metade fica com você, metade fica com Ziba. Mas aí ele diz o seguinte, ele fala, olha, rei, versículo 30, fique ele com tudo. Rei, dá tudo para ele, porque eu estou feliz, o Senhor voltou em paz para casa. Mefibosete disse ao rei, deixa que ele fique com tudo, agora que o meu rei senhor chegou em casa em segurança em seu lar. Ô rei, a bondade que você mostrou para mim é melhor do que qualquer bem que o Senhor pudesse me dar. Mefibosete, ele não tem olhar nas terras. Ele quer assentar naquele trono, naquela cadeira lá no céu. Ele sabe que Davi tem um banquete preparado para ele na eternidade. E Davi, eu não quero terra aqui não, meu filhão. Eu quero estar lá com Deus no céu, naquele banquete. Para mim está tudo bem. O Senhor já mostrou bondade comigo. A graça do Senhor já foi derramada sobre a minha vida. E isso me basta. Ele poderia ter pedido vingança sobre aquele servo, mas ao contrário, ele fala, esse homem me traiu, esse tal de Ziba me traiu, porque ele quer terras, porque ele quer bens materiais, fica tudo com ele, porque a minha paz, Ziba não é capaz de tirar. A graça de Deus sobre a minha vida, ninguém é capaz de tirar. O fato de que Deus olhou para mim lá na terra do esquecimento e eu recebi bondade, isso ninguém vai tirar de mim jamais. Então fala para ele ficar com tudo, não tem problema. Ser cristão muitas vezes é abrir mão dos seus direitos, é você estar certo, mas agir como se você estivesse errado. É ter direitos e abrir mão. Não é porque a gente é bobo, é porque a gente não é cidadão desse mundo. Nossa glória não está aqui, nossa glória está lá no céu. E o que Mefibosete mostrou para nós é como é que a gente sai dessa prisão. E nessa noite a gente precisa pegar essa chave dessa cadeia que Mefibosete usou e usar na nossa prisão, usar na nossa cadeia. E chegando ao fim, não só desta mensagem, mas dessa série, de tudo o que falamos nas últimas 3 semanas, eu tenho que te desafiar, primeiramente, a dar um nome para a sua prisão. É você dizer claramente para você, no seu coração, o que é que está te prendendo. Qual é a corrente que te amarrou? Qual é a cadeia em que você está?
O que é que não está deixando você crescer? O que é que está te machucando? O que é que está te ferindo? Você precisa dar um nome para isso. E só você sabe. Segunda coisa que você precisa fazer, meu irmão, essa é a mais difícil. Você precisa olhar bem nos olhos do seu carrasco e dizer: eu te perdoo. É abrir mão nessa noite de qualquer possibilidade de vingança, de qualquer prova que você tenha, é abrir mão de qualquer argumentação, é abrir mão de indenização, é você abrir mão de qualquer coisa e perdoar. Enquanto você carregar no seu coração a amargura, só você vai ficar preso. Só você está se machucando. Enquanto você desejar estar acima daqueles que te fizeram mal, só você está preso. Só você vai ficar remoendo. Houve uma vez, há muito tempo atrás, quase 2 décadas, lá se vão, em que eu tive que perdoar uma pessoa que tinha me feito muito mal. E foi uma experiência fantástica, inacreditável. Olhar para aquela pessoa que tinha exercido um poder que não deveria, que tinha me caluniado, que tinha falado mal, que tinha feito várias coisas. E aí eu olhei para ela e falei: olha, eu queria te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa. E a pessoa, apesar de tudo o que ela tinha feito contra mim, ela falou: realmente, você fez isso. Então eu queria te pedir perdão por todas essas coisas. A pessoa só falou: tá bom. Foi a experiência mais libertadora da minha vida. Foi a coisa mais espetacular que eu pude fazer. Eu estava com a razão, estava certo. Mas olhar e falar assim: olha, fica com a sua culpa para você. Você não pode esperar que a pessoa que te colocou nessa cadeia se arrependa. Algumas das pessoas que te colocaram em cadeias sequer sabem que fizeram isso. Algumas que fizeram por maldade, elas são más mesmo e nunca se arrependerão. Então essa é a hora de você olhar e dizer assim: eu te perdoo. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 12, versículos de 18 a 21, diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você quer sair dessa cadeia? Pega uma pá agora, cheia de carvão, e joga na cabeça daquele que te fez mal. Sabe como é que você faz isso? Perdoando.
Sabe a maior vingança que você pode ter sobre os seus inimigos nessa noite? É perdoá-los. É tratá-los como amigos. Essa é a maior vingança que você pode ter sobre qualquer pessoa que tenha te feito mal. E não fique esperando restituição, indenização. Não fique esperando qualquer outra mudança de comportamento. Faça você. A chave da prisão está na mão de Jesus e Jesus está entregando na sua mão hoje. Você pode abrir ou você pode continuar preso aí dentro. A maneira como você abre é perdoando, é sendo agradecido pelo que você tem. Algumas pessoas ficam presas porque elas perderam bens, porque elas perderam amor, porque elas perderam alguma coisa. Mas elas são incapazes de olhar o bem maior que receberam. Elas são incapazes de olhar que Jesus nessa noite está te oferecendo uma coisa muito maior do que uma vingança. É dizendo, eu tenho uma cadeira para você num jantar todo especial lá no céu. Não fica preocupado com as coisas desse mundo, não. Eu vou cuidar de tudo. Agora, se você ouvir a minha voz, você vai poder se assentar comigo no lugar dos vencedores. Você vai se assentar à mesa, a grande mesa do banquete nos céus, como um filho de Deus. Não como um convidado, não como um hóspede, como um filho. Esse é o desafio de Deus para você. Sair da cadeia não é fácil. Sair da cadeia não é fácil. Porque a gente se acomoda ali. A gente acha que aquele é o mundo. A gente acha que isso é a vida. Tem pessoas que já se acostumaram, estão vivendo há tanto tempo na amargura, que acham que a vida é amarga mesmo. Tem pessoas que estão vivenciando há tanto tempo a sua dor, que acham que a vida é dolorida mesmo. Tem pessoas que estão vivendo há tanto tempo nesse mundinho fechadinho, que acham que a vida é isso aí mesmo. Mas Jesus está olhando para você, batendo a sua porta e dizendo, ouça a minha voz. Eu tenho um lugar para você. Eu tenho um lugar especial reservado para você. Eu queria desafiar aqueles que querem sair da prisão a se colocarem de pé. Eu queria orar por você. Eu queria desafiar os que desejam ser libertos nessa noite. Se coloca de pé. Eu queria interceder pela sua vida. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos nesse momento. Mesmo você que está aí sentado, se você puder fechar os olhos e interceder nesse momento para aqueles que estão de pé, que estão pedindo, Senhor, me ajuda a sair dessa cadeia, eu não quero estar mais aqui. Os que estão dizendo, cansei de viver nessa prisão, eu quero estar livre, eu quero poder viver a liberdade que o Senhor conquistou para mim. O Filho do Homem está dizendo para você, verdadeiramente você pode ser livre. Vamos orar. Senhor, nós estamos nessa noite pedindo, tem misericórdia de nós. Muitos inimigos nossos nos machucaram, nos feriram. Pessoas até que nós amávamos nos colocaram em cadeias. Pessoas que fizeram isso e nem foi por maldade, mas nos aprisionaram. Mas nessa noite nós pedimos a nossa libertação, Senhor. Nós não queremos vingança, nós não queremos restituição, nós não queremos nada de volta, Senhor.
A única coisa que nós queremos nessa noite, Senhor, é aquilo que o Senhor nos prometeu: ao que vencer, sentar à mesa de Deus. É só isso que queremos, Senhor. Senhor, estar contigo nos basta. Viver a vida abundante que o Senhor tem para nós nos basta. É só isso que nós queremos, Senhor. É só isso que nós pedimos. Quantos de nós que viveram uma vida presa por amarguras, por medo, por tanta coisa, Senhor, liberta-nos em nome de Jesus. Liberta-nos nessa noite, Senhor. Essa igreja, esses nossos irmãos que estão aqui de pé, e quero interceder por cada um deles, ó Deus. O Senhor sabe quais são as cadeias. O Senhor sabe quais são as correntes. Liberta, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor veio proclamar libertação. É isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 61, proclamou. Que o Senhor veio libertar os cativos. E eu quero orar pelos que estão cativos nessa igreja, para que o Senhor liberte em nome de Jesus. O Senhor prometeu que restauraria a alegria. Nós pedimos: restaura a alegria em nome de Jesus. Pessoas que têm vivido tristes, Senhor, restaura a alegria. Pessoas que têm um sorriso falso, Senhor. Pessoas que riem por fora, mas choram por dentro. Liberta, Senhor, esses nossos irmãos em nome de Jesus, para que a alegria seja completa. Ó Deus, abençoa essa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.